E aí, beleza? Quem fala que é o Renan e você está no canal Broken Ape Games. E hoje vamos falar aqui sobre a Nintendo Direct que aconteceu na última sexta-feira, no dia 12, no Mega, em www.megascope.com.br. Vocês encontram a cobertura completa do evento em texto. E aqui no meu canal, eu decidi trazer esse vídeo aqui, que eu já comentei até que eu pretendia fazer, que é comentando sobre o evento, porque ele foi bem legal. E eu diria que ele não foi importante exclusivamente para a Nintendo ou para os fãs da Nintendo, mas para quem estava aguardando outras notícias relacionadas a plataformas como o Xbox também, e tivemos mais detalhes sobre o que vai chegar para o Nintendo Switch 2 quando a gente fala de outras franquias que até então estão presentes no PC, no PlayStation 5 e Xbox. Vou comentar sobre isso. E antes de qualquer coisa, né, eu vou dividir o vídeo em certas sessões. E já começando aqui pela questão do filme, que é do Mario Galaxy Movie. Eu não vou falar que eu fiquei surpreso com o anúncio do filme, porque o primeiro filme foi realmente um sucesso por diversos fatores. A gente pode colocar porque é carismático, porque é interessante, é bem feito. E claro, tem tudo aquilo que a franquia Mario carrega, né? Eu diria assim. Então, é aquela coisa, você faz um jogo do Mario, você sabe o que as pessoas podem esperar. Então, você fazer um filme, você pega, além da geração atual, que tá conhecendo o personagem agora, que tá jogando os jogos da Nintendo agora, também acaba pegando um público um pouco mais velho, um pouco mais nostálgico, talvez até mais velho ou de mais idade do que eu mesmo, que tenho 31 anos. Então você acaba capturando um grande público. E, pô, é bem legal você ver esses filmes sendo feitos, ainda mais quando a gente vê a qualidade com que ele é aplicado, que por mais que a gente sabe, vamos usar isso, que é uma certeza, entre aspas, de sucesso, a gente pode confiar também que agrega esse grande público e tal, e não é só para aproveitar da nostalgia, apesar de ter esse elemento também, né, da gente ver com mais frequência, e o Mario tá fazendo parte desse processo de ver a mídia videogame entrando para o universo dos cinemas de forma bastante competente. Mas além dos cinemas, aqui já mudando para jogo, também foi anunciada a coletânea Super Mario Galaxy mais Super Mario Galaxy 2, que vai chegar no dia 2 de outubro em edições físicas e digitais. Ela vai estar disponível na eShop por R$ 239 cada, além da compatibilidade com o Switch 2. E aqui é tanto o Super Mario Galaxy quanto o Super Mario Galaxy 2 estarão disponíveis no Switch. Cara, eu acho... Ai, caro. É caro. É bizarro isso, né? Nintendo, como sempre, eu não vou ficar reclamando de preço nesse vídeo, porque eu já fiz N vídeos sobre a Nintendo e sobre a PlayStation falando o quão bizarro é a precificação que elas fazem. E aqui 230 os dois jogos, que é uma coletânea, é esquisito, sabe? É esquisito. Por ser uma coletânea, você poderia talvez tentar dar uma caprichadinha aí no valor, dar uma reduzida. Sendo uma coletânea e jogos já lançados, você presume que o jogo já vendeu, então diminuindo o preço você alcançaria um novo público, etc, etc. Mas é Nintendo, quem consome produto da Nintendo sabe o que esperar, e é isso aí. Agora vamos falar sobre o novo jogo do Yoshi, que também foi anunciado, que se chama Yoshi and the Mysterious Book. Ele vai chegar exclusivamente para Nintendo Switch 2 no primeiro semestre de 2026. E em sua narrativa a gente vai ver o Yoshi ajudando uma enciclopédia falante chamada Mr. Encyclopedia, apelidado de Mr. E, que caiu do céu. E nele a gente vai explorar as páginas, indo para diversas fases e descobrindo e etc. O trailer, eu não vi tanta coisa assim no trailer, ele mostra mais um pouco do universo do Yoshi aqui, se a gente pegar. Ele vendo a enciclopédia e tal, e aqui a gente fazendo a seleção das fases. O que eu acho bastante interessante é porque esse tipo de jogo que a gente vê do Yoshi, não só do Yoshi, mas também como do Mario, que leva para esse universo mais lúdico com outros personagens, acho que ele traz uma proposta que é muito legal na parte de, digamos que, inovação de gameplay. Da mesma forma que eu reclamo da precificação da Nintendo, eu acho que ela consegue nos jogos dela colocar uma gameplay diferente, mesmo sendo títulos que poderiam se esgotar facilmente, né?
Eu vi isso com, por exemplo, aquele Mario, acho que é Mario 8, que é o Mario do elefante, que traz mecânicas novas. Ah, mas é o Mario 2D andando assim assado, ou um Mario 3D, o Paper Mario. Então ele está sempre se inovando dentro do estilo de jogo que ele propõe. E isso é uma das formas que você vê que mantém uma franquia forte e sempre provocando e instigando seus fãs. Então, ao mesmo tempo que a Nintendo erra muito na precificação dela, ela acerta bastante nos jogos em questão de mecânicas que a gente não pode deixar de elogiar, que são realmente inovadoras e extremamente divertidas. Agora, o que a gente vai falar aqui na próxima é do Metroid, que é outro jogo que também está sendo bem aguardado. Eu joguei um dos Metroids no Nintendo Switch 1 que eu tenho aqui. E assim, eu não dava muito pra franquia Metroid, realmente nunca me chamou muita atenção. Mas eu comecei a jogar, cara, é bem gostosinha de você jogar. Propõe desafios interessantes, chefes legais. Não é nem quebra-cabeças, né? De você entender o cenário que você tá pra conseguir progredir. A gente tem o Metroid 2D, esse eu ainda quero 2D, 2D e meio ali, que você joga com a Samus como num Metroidvania. Eu ainda quero jogar esse, o que eu joguei é o em primeira pessoa, que realmente eu não me recordo o nome agora. Então, aqui aparentemente vai seguir essa mecânica do primeira pessoa com momentos de terceira. Tipo quando você vira aquela bolinha e consegue fazer certos puzzles, aqui tem essa moto. E o visual do jogo eu achei ok, né? Vai rodar no Nintendo Switch 2, não duvidaria que pudesse rodar no Nintendo Switch 1, porque convenhamos que os jogos da Nintendo são interessantes, são bons e tem gameplays legais. Só que falar que eles são os jogos mais bonitos que você vai ver, não são, né? São jogos que a gente fala, pô, rodaria facilmente em X plataforma. E o hardware da Nintendo também já é bastante defasado quando a gente pensa na geração de consoles na qual ele é lançado. Então, quando a gente fala aqui do Nintendo Switch 2, ele com certeza está atrasado quando a gente compara com o Series X, um Series S. Ele está atrasado com relação ao PlayStation 5. E é isso. Então, assim, eu acho que todo mundo que consome novamente os produtos tal qual a precificação está bem ciente das limitações do console. Agora, vamos lá ir para Pokémon, que foi anunciado um novo Pokémon chamado Pokémon Pocópia, em que você vai jogar com um dito, fazendo ali ambientes agradáveis para os seus amiguinhos Pokémons. Achei uma premissa diferente, no mínimo, né? Porque eu peguei o trailer e falei, nossa, mas que coisa é essa? Eu não peguei o trailer logo de cara ali. Peguei já nesse trechinho em que eu tô colocando pra vocês. Depois que eu voltei pra ver o trailer, eu falei, ah, tá, é um dito, por isso que eu tô com habilidades e tal. Então eu falei, ok, uma proposta interessante, particularmente não me chama atenção. Não sou das pessoas que gostam de jogo de fazendinha. Joguei bastante Harvest Moon no Game Boy já, no emulador de Game Boy também. Mas atualmente realmente não tenho mais saco para isso. Mas pô, para quem curte Stardew Valley, por exemplo, e Pokémon, eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Novamente, um jogo que tem cara que rodaria num Switch 1, rodaria. Para mim, rodaria numa boa. Mas ele vai chegar aí para a Nintendo Switch 2 e, de certa forma, é um caminho que a Nintendo encontra de trazer os seus jogadores para o console que ela quer colocar no mercado, né? Então, o que a gente vai ver com certeza é cada vez mais os seus jogos, como a gente já está vendo na real, os seus jogos sendo lançados exclusivamente para tentar forçar essa mudança de plataforma. Uma atitude normal da empresa, mas que a gente olha e vê que em partes pode ser uma forçação de barra, porque muito do que a gente tá vendo aqui, pô, rodaria fácil no Nintendo Switch 1. Não vou falar assim, todo jogo, não, porque o Nintendo Switch 2 está recebendo muito jogo third party. Como a gente vai falar agora do Resident Evil Hacking, que é o próximo jogo da franquia, que foi anunciado para Nintendo Switch 2 em 27 de fevereiro de 2026, e na mesma data vai chegar na Gold Edition o Resident Evil 7 e o Resident Evil Village. Então aqui a gente vê que é a Nintendo recebendo
jogos aqui no caso da Capcom, já recebeu o Cyberpunk, tá recebendo outros jogos, mas ao mesmo tempo que a gente vê essa movimentação, a gente não vê uma movimentação em massa. A gente tá vendo, logicamente, os estúdios começarem a portar. Isso pode ter diferentes razões. Parte talvez porque a Nintendo não entregou o protótipo, não o protótipo, eu quero falar, o dev kit do Switch 2 para muitas desenvolvedoras. Então isso acaba atrasando como você porta o projeto de um hardware para outro. Mas eu coloco sempre que o Nintendo Switch 2 ele pode ser mais forte que o Switch 1, mas ele ainda é limitado. Então a gente vai pensar, um Cyberpunk 2077. Por mais que eu queira pensar que ele rode numa performance semelhante ao do Xbox Series S, eu falo assim, cara, ok, tá rodando bem no Nintendo Switch? Tá rodando, mas ele roda liso no Series S, então é uma comparação que eu acho bem justa fazer, porque o Series S, ele é bem mais potente, sabe? E ele já se provou nisso, não vou nem entrar mais nesse tópico, porque tudo que já saiu, tudo que já foi otimizado para ele, lançado e é lançado, a gente vê que parte muito mais de uma otimização de engine, coisa que também vai ter que ser feita para o Nintendo Switch 2, obviamente, mas com um potencial um pouco mais baixo, porque por mais que você tenha diversas tecnologias aplicadas, eu creio que ainda assim o seu hardware é bastante atrasado, digamos assim, ou é um não tão atual personalizado para ter um desempenho melhor. Mas é legal a gente ver esses portes chegando aí para o Nintendo Switch 2. Agora, para a gente encerrar o vídeo, vamos falar de dois jogos que, primeiramente, o Dragon Quest VII Reimagined, que foi oficialmente anunciado durante a Nintendo Direct, chegando aí para o Switch 2 em 5 de fevereiro de 2026. E eu achei legal esses anúncios aqui porque ele é da Square e não demorou muito para ele também ser disponibilizado no canal do Xbox, né? Mostrando ali que a Square usou a questão do Switch para lançar o trailer, o que é esperado, porque a Square é uma desenvolvedora japonesa, então tem toda essa tradição já local, mas a Square cumprindo seu plano de expandir e não lançar mais jogos, digamos que exclusivos, né? Então ele vai chegar aí também para PlayStation 5 e para Xbox Series S e X. É bem interessante para quem curte a franquia Dragon Quest e também para apresentar para novos jogadores. Mas além de Dragon Quest, um outro jogo que foi anunciado é o Final Fantasy VII Remake Intergrade, que vai chegar também em 2026 para Nintendo Switch 2. A versão Intergrade do 7, ele vai trazer o remake do 1 mais a DLC da Yuffie. E se vocês lembrarem, ele foi anunciado também para Xbox Series S e X, né? Porque ele estava preso exclusivamente ali ao PlayStation 5 quando a gente fala de consoles. E também o trailer já foi disponibilizado no canal do Xbox, já indicando que nessa mesma data ele também vai chegar para os consoles da Microsoft, novamente a Square com essa tática de expansão. Achei bem interessante porque o 16 chegou, joguei, tem a review aqui no canal do jogo base, das DLCs separadamente. É um jogo bem interessante, divertido, mas para mim a gameplay do 7 ela é extremamente boa. Eu já joguei o 7 no PlayStation 5 e eu tô pensando seriamente em jogar ele no Xbox também, até para fazer a história base de novo e jogar a DLC da Yuffie. É um jogo que eu acho bem divertido, eu gosto da mudança quando a gente compara com o jogo original do PlayStation 1, que era em turnos. O remake trouxe a dinamicidade de um action, só que ao mesmo tempo ele também trouxe o que a gente pode falar de tático, o que remete ao original, mas torna bastante diferente pela parte de ação. Então eu achei que essa mistura no 7 ficou muito bom e foi um dos pontos que, digamos que me perdeu no 16. Por mais que eu tenha gostado, a gameplay para mim deixou bastante a desejar. As batalhas dos Icons são muito legais, só que, de forma geral, avançar no cenário e etc, achei bastante repetitivo. Achei que se o 16 tivesse
algo mais semelhante ao 7 seria, pô, muito mais interessante. E, pô, com isso lançado, é questão de tempo agora para eles anunciarem a parte 2 do remake também para o Xbox e para o Nintendo Switch, bem como a parte 3, tem que ver como vai ficar. Se vai ser exclusivo do PlayStation um tempo, eu creio que não. Eu creio que a parte 3, devido ao tempo de desenvolvimento e por chegar lá para frente, ela já vai chegar em todas as plataformas de uma única vez. Mas acabei me estendendo um pouquinho mais do que eu deveria no tópico, mas então eu tava falando, de forma geral, foi um evento bastante interessante, porque trouxe uma gama de jogos para quem curte o universo da Nintendo ali de forma bastante ampla, mostrando que a Nintendo tem catálogo próprio e que vai manter as suas exclusividades e vai continuar investindo no seu hardware, mesmo que limitado, porque ela sabe o que o público dela quer consumir. Também teve o filme do Mario, que eu achei bem legal. A gente teve a parte do evento que mostrou portes de jogos. Eu já posso colocar aqui, logicamente, também a parte do Final Fantasy, mas que mostra que mais empresas estão abraçando o Nintendo Switch, apesar desse movimento ser mais vagaroso. Vamos ver até quando isso vai, porque os jogos estão ficando mais elaborados. E, que nem eu falei, pelo Switch ser um hardware que, ao comparar com os outros consoles, já é um pouco mais atrasado, a chance dele ficar defasado mais rapidamente também é grande. E tivemos aí a parte que abrange a outros consoles, no caso aí do Dragon Quest VII Reimaginated, né? E do Final Fantasy VII Remake Integrate, que também, consequentemente, já teve o seu anúncio para Xbox. Eu tava achando que esse anúncio ia ser feito lá pro final do ano, ali no The Game Awards, mas já veio agora, então só espera janeiro pra gente jogar. Mas me fala aqui o que você achou do evento da Nintendo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que for publicado por aqui. Nos comentários fala aí qual foi o seu jogo favorito, qual plataforma você mais gosta de jogar, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.